Representar é uma das formas de arte mais nobres que existem. Segundo o blogueiro baiano Jorge Pinho, é incorporar um personagem, dar vida a seres que se encontram apenas relatados em textos de dramaturgos, escritores, roteiristas e afins. É uma arte que exige mais que o necessário talento, a capacidade de decorar textos, a dramaticidade necessária para fazer o público rir ou chorar, muito estudo e dedicação. Sejam bem-vindos ao Cult na TV. É das artes cênicas que está a menor participação do negro brasileiro. Porque você vê na literatura, seja como tema, até agora como escritor também, das artes plásticas em geral, né? Da pintura, da gravura, do desenho, do teatro especificamente, é aí que reside a grande ausência. Porque nós não temos uma dramaturgia brasileira onde a contribuição e a vivência do negro tenha sido aproveitadas devidamente. São raras as peças brasileiras que têm, onde o negro tem uma força dramática. Mesmo no tempo do Teatro Experimental do Negro, que foi uma grande experiência, parte, eu diria até grande parte, do repertório foi feito em cima de peças americanas, como foi o caso do Imperador Jones, do O'Neill. O cinema também padece do mesmo pecado, porque o cinema novo, quando começou, ele registrava alguma coisa nesse sentido. O pessoal da Bahia, isso liderado pelo Glauber Rocha, deu mais uma visão mais percebeu essa visão da presença do negro. Tanto que você teve a Luísa Maranhão, você teve Antônio Pitanga, que foram atores que surgiram desses filmes, que foram dirigidos por essas pessoas, por esses diretores que têm essa visão. O Cinema Novo do Rio de Janeiro teve também a sua presença. Não se pode deixar de falar do Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, não se pode deixar de falar dos 5 vezes Favela, que reuniu 5 grandes autores brasileiros, diretores, que agora, de uma feliz ideia do Cacá Diegues, voltou a ser feito 5 vezes Favela por nós, agora por nós mesmos, que é uma coisa muito inteligente e muito necessária, que é a visão do próprio negro de si mesmo. Nosso convidado de hoje nasceu num 13 de maio, lá nos idos de 1930. Sua iniciação teatral o levou ao Teatro Experimental do Negro de Abdias Nascimento, em que atuou na peça O Filho Pródigo. Como ator, passou 5 anos viajando por toda a América do Sul, América do Norte, parte da África do Norte e quase toda a Europa com a Companhia de Dança Brasiliana, da qual foi um dos fundadores, além de diretor artístico e bailarino. Foi nesse período que estudou antropologia na Universidade Sorbonne, na França. Lá conheceu Vinícius de Moraes, que o convidou para ser protagonista na peça Orfeu do Carnaval. No cinema, roteirizou e dirigiu Pista de Grama e, ao lado de Ruth de Souza, Grande Otelo, Milton Gonçalves, atuou em novelas e séries de TV. Como escritor, lançou cerca de 20 livros, entre os quais Fala Crioulo. Hoje vamos conversar com ator, escritor, jornalista, diretor e produtor, além de salgueirense, Haroldo Costa. Haroldo, fala pra gente uma coisa, como é que foi começar essa carreira de ator numa época em que aos negros se reservavam papéis de inferioridade, subalternidade? Exatamente por isso. A gente estava cansado de ver sempre o ator negro em papéis secundários, mais do que secundários, às vezes era parte do cenário, e isso nos incomodava muito. Eu naquela época, era estudante do Pedro II, e eu fui para o Teatro Experimental do Negro, não foi para ser ator, mas foi para ser alfabetizador, porque o teatro fazia, o Abdias conseguiu da UNE um local para fazer os ensaios e um local para fazer um curso de alfabetização. E várias pessoas foram ajudadas. Tinha o Ironido Rodrigues, que foi um grande intelectual negro, um cara maravilhoso. Teve várias pessoas. E meu pai, alguém deu a ele um panfleto falando sobre isso e tal. Ele chegou em casa e disse, pô, você tem que entrar nessa, tem que ajudar. Ele falou, claro, lá vou eu. Então eu fui para ser, entre aspas, professor, alfabetizando... Um educador? Educador, melhor a palavra, né? Para aquelas pessoas que moravam em torno ali da UNE, Flamengo, Catete, Laranjeira, empregadas domésticas, operários da construção civil, tinha metalúrgico. Eram gente de empregos menores e analfabeto grande parte, era a chance de aprender alguma coisa.
Então foi por isso que eu fui para o Teatro Experimental do Negro. Fui pensado para ser ator por acaso, porque estavam montando a peça O Filho Pródigo, do Lúcio Cardoso, e os ensaios lá, como eu disse, lá no espaço que a Uni ofereceu. E faltou um ator, aí me chamaram para ler o papel, para compor. A Ruth já estava lá, a Ruth Souza, o Abílio Nascimento, o Aguinaldo Camargo, era um elenco de primeira. E lá fui eu ler o papel. E só aí, para substituir? Só para substituir. E fiquei com o papel. Aí fiquei, porque eu não. Nem sei porquê, o cara não voltou mais, era o Peregrino o nome do personagem. E eu fiquei e fiz. Bom, aí me incorporei ao Teatro Experimental do Negro. Descobriu essa. Descobri e me identifiquei, evidentemente. E aí achei que eu sempre. Né, teatro foi uma coisa que sempre me perseguiu um pouco. Mesmo quando eu morava com meus avós em Maceió, a minha tia era educadora e a gente montava coisas, e eu via coisas, pastoris, reisados e tal. Eu estava muito dentro desse mundo, né? Então eu voltei a este mundo quando eu entrei para o Teatro Experimental do Negro, que na época algumas pessoas diziam que era um teatro que ia confrontar, né? Por que Teatro Experimental do Negro? Mas é por causa disso, porque a gente ia ver as peças e não se reconhecia lá, né? Foram poucas as peças, eram poucas, e essas poucas também, ou era empregado, ou era escravo, ou era um subalterno, enfim. Ou então, se era um personagem central, botava um branco pintado de negro. Como foi o caso do Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, que o Orlando Gui, que era um ator, aliás, diga-se de passagem, um bom ator, ele, Maria de la Costa, ou ele em Sete Bruno, agora não me lembro quem era, Virgínia, que era o personagem. Tá? Mas todo mundo, quando apareceu a peça, todo mundo ficou animado com a possibilidade de fazer pelo menos um teste e tal, né? Para ver se conseguia fazer um bom papel, né? Mas houve ingerências que eu também não participei logo, não sei exatamente quais foram. Eu sei que não houve essa possibilidade. Foi a ingerência do racismo. A curso, né? Uma boa definição. E aí, então... Mas, paralelamente, as coisas aconteciam. Quer dizer, não houve o Anjo Negro, mas, em compensação, teve o Filho Pródigo, teve a Aruanda, que era uma peça do Joaquim Ribeiro, peças escritas especialmente para o Teatro Experimental do Negro, pelo simples fato de que a literatura teatral brasileira é muito pobre. Era muito pobre e continua sendo, nesse ponto de vista. Nesse ponto de vista. Não tem, né? Então, as peças... O Filho Pródigo foi escrito pelo Lúcio Cardoso, especialmente, e o Joaquim Ribeiro, porque ele escreveu a Aruanda. Depois o teatro montou uma peça do O'Neill, que era... O Imperador Jones. Imperador Jones e Todos os Filhos de Deus têm asa. E o O'Neill gentilmente, cedeu os direitos para a apresentação das suas peças para o Teatro Experimental do Negro. Como é que foi para você, então, ser parte do Teatro Experimental do Negro, que é um marco na nossa história, né, desse ponto de vista das artes cênicas? Eu ia que vai além, né? Além das artes cênicas, era um grande pretexto, mas o Teatro Experimental do Negro editou o Quilombo, que também foi um jornal pioneiríssimo, né? Convocou um congresso, fez um concurso, Cristo Negro, a visão do Cristo Negro por vários autores, inclusive a Djanira, que era uma pintora primitiva, ela ganhou o concurso, né? E teve a Miss não era a Boneca de Piche. Boneca de Piche. Rainha das Mulatas. Tudo isso eram coisas que faziam parte do ideário, digamos assim, do Teatro Experimental do Negro. Não se constituiu apenas para teatro. Tinha uma visão mais ampla e era atacar, ir para os lugares. Era o teatro como uma forma de conscientização. Exatamente. Pode ser que hoje, Boneca de Piche, hoje seria uma coisa condenável, né? Não politicamente correta. Mas acontece que naquele momento é necessário. Perfeito. Porque pôs em relevo a beleza da mulher negra. E era a linguagem da época também. E a linguagem da época, né? E era uma coisa que era um elogio, né? Sobretudo, né? A Boneca de Piche, porque não tem as bonecas de cera. Então o Teatro Experimental do Negro cumpriu a função não só de despertar consciência, não só de aglutinar pessoas, como também de criar vários tentáculos para poder fazer a inserção do pensamento negro,
O Guerreiro Ramos, famoso sociólogo, foi um homem que se pôs à disposição. Edson Carneiro foi um homem que se pôs à disposição. E as pessoas compreenderam que aquele momento era um momento de criar coisas, de incentivar e de posicionar, tomar uma posição. E como é que nasce a ideia do Brasiliana? O Brasiliana foi na verdade, foi uma cisão no Teatro Fernando Negro. Alguns colegas e eu fizemos uma cisão, achavam que a Bidia estava escolhendo um repertório que não nos dizia a respeito, como jovem, 18 anos, sabe? É hora de contestar mesmo, né? É. Aí nós fizemos um grupo chamado Grupo dos Novos, para o qual eu escrevi uma revista chamada Rapsódia de Ébano, que era nada mais nada menos que uma história retrospectiva da presença do negro na dança, no canto, no folclore brasileiro. E essa peça não foi montada, mas foi ensaiada, e houve uma evolução e várias ajudas, várias pessoas que chegaram lá, e etapas que foram sendo vencidas até se constituir o Teatro Folclórico Brasileiro. Foi com esse nome que foi estreado, fizemos aqui no Teatro Ginástico, fizemos no Teatro Municipal e tal. Aí fomos para São Paulo, fizemos uma série de espetáculos, né? E começamos a viajar pelo mundo, a partir da Argentina, e houve muitos nomes, Balé do Brasil num lugar, Teatro Folclórico no outro, porque... Que não era só brasiliana, então. Não existia a palavra brasiliana, né? A brasiliana só passou a existir quando teve um inglês, Marian Norski, que era polonês de nascimento, mas ele inglês de cidadania, ele e o irmão dele eram os mentores e donos do Balé de Londres. Ia ter um festival de Londres. E esse Marian Norski estava procurando espetáculos para levar para a Europa para o Festival de Londres. E foi assim que eu o conheci em São Paulo, e estabeleceu-se uma boa identificação. O Mestre Ascanazzi, que era o empresário e foi o primeiro mentor do grupo também, e era polonês também. Eu sei que com o tempo a gente chegou a um momento que já estava para ir para a Europa mesmo, depois de fazer vários países da América do Sul, e dizer, balé folclore não é, porque balé, teatro, porque a gente mudava de acordo com a plateia. Sim. Né? Aí eu me lembrei que tinha uma coleção de livros da Companhia Editora Nacional, se não me engano, que se chama Brasiliana. Aí eu falei, pô, Brasiliana é um bom nome, né? Aí eu sugeri e foi aprovado por unanimidade. É Brasiliana. Então ficou Brasiliana. Porque Brasiliana é um contexto que envolve as coisas do Brasil. Exatamente. E foi uma passagem por vários, pela América Latina, de toda, geral, toda. pela América do Norte, África do pela Norte, Europa, pela África do Norte. Qual foi a sua experiência na África do Norte? Nós fizemos Marrocos, fizemos Algéria e basicamente Marrocos, fez Casablanca, etc. Não fomos a chamada África Negra. A gente fez só a África acima do Saara, né? Mas foi uma experiência, né? Uma experiência porque eles não tinham visto. Era uma experiência em vários lugares que as pessoas não tinham visto nada, porque era uma companhia mista, majoritariamente negra. Não por sectarismo, nem por... Foi uma conjunção de fatores, porque já que a gente representa do Brasil, a gente tem que misturar tudo, né? A nossa companhia era uma companhia majoritariamente negra, porque já que nós estávamos representando o folclore brasileiro, que é feito de várias etnias, de várias contribuições europeias, africanas e tal, então tem que misturar mesmo, né? Então era um misto quente, porque você tinha tudo ali, né? E essa é uma das características do meu trabalho até hoje. Os meus shows sempre são shows onde tem preto, tem branco, tem até japonês, né? Quem aparecer, porque é o cadinho brasileiro que está ali, entendeu? E nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco.